A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos a essa transmissão. O nosso culto de quinta-feira está começando e Deus colocou uma palavra no meu coração que eu quero transmitir para você e espero que você seja abençoado com essa palavra. Então vamos iniciar com a nossa tradicional oração, né? Tudo que a gente começa orando tem uma chance muito maior de dar certo, amém? Senhor Deus e Pai, nesse momento coloco as nossas vidas diante do Senhor. Deus, cada um que está escutando essa palavra e também os que vão escutar depois, que o Senhor abençoe a vida de cada um, Pai. Que o Senhor fale conosco nessa noite, nós precisamos do Senhor. Pedimos para que o Senhor direcione todas as coisas que forem faladas aqui, que o Senhor alcance a vida de todos aqueles que precisam dessa palavra, Pai. E clamo ao Senhor, seja, Deus, com cada pessoa que está ouvindo agora, tocando o coração. Senhor, vem curando, restaurando e libertando, Pai. Que o Senhor abençoe as nossas vidas e que o Senhor fale, Deus, profundamente ao coração de cada um de nós. Que o Senhor tire todo embaraço, todo entrave e que a glória do Senhor, a Tua vontade permaneça e resplandeça, Pai. Que eu seja agora esvaziado totalmente de mim e preenchido totalmente pelo Senhor e pelo Teu Espírito Santo. Que eu fale somente aquilo que é da Tua vontade, aquilo que o Senhor quer falar, Deus. Eu empresto a minha vida, minha voz, todo o meu ser ao Senhor e peço, manifesta o Teu poder nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né, meus queridos? Primeiramente, antes que eu me esqueça também, aqui no lado esquerdo você tem a chave Pix para que você possa fazer aí as suas doações, ofertas, dízimos, para que você possa fazer a sua contribuição. E aqui no meio do vídeo você tem a chave Pix para que você possa fazer aí a sua transferência, ok? Então o templo está voltando a abrir diante das normativas que foram soltadas aí ontem, mas o culto de quinta, que é hoje, na verdade hoje é quarta, eu estou gravando na quarta para transmitir na quinta, então o culto de quinta ainda está sendo 100% online, mas temos essas facilidades eletrônicas que permitem que você faça aí a sua doação e sua contribuição, ok? De qualquer forma, na descrição desse vídeo também vai estar lá a chave Pix, para que você possa fazer a sua doação e contribuição quando você quiser, ok? Então vamos dar início à nossa palavra, a palavra que Deus colocou aqui no meu coração. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10 inicialmente. E na palavra do Senhor está escrito assim: mas o Senhor me disse, minha graça é suficiente para você, porque meu poder é aperfeiçoado na fraqueza. Portanto, estou feliz de me orgulhar das minhas fraquezas, a fim de que o poder do Messias permaneça sobre mim. Sim, eu me agrado das fraquezas, dos insultos, das dificuldades, das perseguições e dos problemas suportados por causa do Messias. Quando estou fraco, é que estou forte. Amém? Que palavra maravilhosa, né? E nesse momento que nós estamos atravessando, um momento um pouco conturbado diante de crises, diante dessa pandemia que nós estamos enfrentando, e por vezes nós podemos estar enfrentando situações que nós possamos entender elas como situações difíceis, de grande tribulação, de grande dificuldade. E nesses momentos nós temos duas opções: ou nós vamos lutar com a força dos nossos braços, ou nós vamos confiar na força do braço de Deus. E sabemos que estamos sujeitos a passar por todas as dificuldades, porque o nosso próprio Senhor Jesus Cristo também não foi poupado e sofreu por todos nós. E nós sabemos que nós também estamos sujeitos a passar por todo tipo de aflição, dificuldade e tribulação, porque nós estamos nessa terra. E o nosso corpo, ele é um corpo de carne perecível, que está sujeito a todo tipo também
de intempéries da vida. Mas o que pode nos sustentar então, diante de tamanha fraqueza, que um vírus que é invisível e você não sabe de onde ele vem, pode muito bem chegar e acabar com a vida de quem você ama ou a sua própria vida. Como então suportar, como passar por essa situação sem que isso abale a nossa vida profundamente? E aqui vai uma dica do próprio apóstolo Paulo, né, quando ele fala aqui: mas o Senhor me disse, se foi Deus, o próprio Deus falando para o apóstolo Paulo, minha graça é suficiente para você. Então nós precisamos entender isso, que a graça de Deus, ou seja, aquilo que foi pago na cruz por mim e por você, não foi de graça. A graça nunca é de graça, mas para nós ela vem de graça. Ou seja, Jesus sofreu, pagou o preço e custou caro, mas para nós ela veio através da graça de Deus, de um favor imerecido, mas não foi de graça. E essa graça, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, veio para te abençoar e para me abençoar. Então nós precisamos compreender todas essas coisas, entender que diante da soberania de Deus nada perdeu o controle, e isso é muito confortante para nós. Saber que mesmo diante de uma situação que nós não temos controle, que nós não sabemos como vai ser o amanhã, mas sabemos de uma coisa: Deus continua no controle de tudo e a graça dele é suficiente para nós. E que graça é essa? Como que funciona isso? Lá em Isaías 53, o servo sofredor, lá fala que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então, você tem a garantia de vitória através do sacrifício de Jesus na cruz, através da graça de Deus derramada no sangue, que ainda verte sobre o altar que está diante de Deus nos céus. Então essa graça, ela precisa de nos alcançar verdadeiramente, para que em momentos então de tribulação e de dificuldade, a gente possa ter uma certeza de que Deus não nos abandonará e que a graça de Deus vai ser suficiente para que nós passemos por toda e qualquer dificuldade. Comece a observar a sua vida. Quantas situações você já passou que você não sabia o que fazer e que você estava ali angustiado, sem ter uma solução. E hoje você olha para trás e você consegue perceber que houve alguma coisa, aconteceu alguma coisa que te fez superar todas essas dificuldades e te fez chegar até onde você está hoje. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus te sustentando. Quando você está em dificuldade, Deus levanta uma pessoa e essa pessoa te abençoa. Então você é suportado por Deus. Você é capacitado por Deus através de uma outra pessoa. Quantas vezes você tem que tomar uma decisão e você não sabe o que fazer? Nesse momento, você precisa de se render ao Senhor. Você pode tentar, com o seu intelecto, com o seu conhecimento, com sua própria força, buscar uma solução. E isso não está de todo errado, desde que tudo isso esteja submetido à vontade soberana de Deus. Então nós precisamos de começar a compreender tudo isso, para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros e passar anos e anos a nossa vida tentando resolver as situações do nosso jeito. Não porque eu estou certo, não porque eu tenho razão, não porque o fulano é quem tem que pagar. E quando você vai resolver de verdade todas as situações que estão te trazendo angústia, que estão trazendo tormento em sua vida? Será que a graça de Deus não é suficiente para resolver todas essas situações? Pessoas que, com essa pandemia, que ao invés de se melhorarem como pessoa, se tornarem mais humanas, se preocuparem mais com os próximos, acabaram
olhando para si mesmas e os casamentos estão sendo destruídos. Olha que interessante. Uma situação que colocou as pessoas dentro de casa e as pessoas que não viviam próximas, né, marido, mulher, filho, cada um para um lado, de repente tiveram que ser juntados dentro de casa e quando se juntaram dentro de casa perceberam que não se conheciam mais. Perceberam que ali estavam 3 estranhos, muito próximos, mas que não se conheciam. E agora a família está um caos, uma desordem. É só você observar aí quantos famosos se divorciaram nesse período de pandemia. Pessoas que estavam distantes, de repente tiveram que viver próximas e viram que não se entendiam, não se conheciam. Eram 2 estranhos que foram aproximados por uma circunstância. Mas, diante de tudo isso, por que não melhorar a si mesmo? Por que não se tornar mais humano? Pessoas preocupadas com o vírus, com a solução de tantos problemas que às vezes não estão na nossa condição humana de solucionar, mas aquilo que está na sua condição humana de solucionar, que é o seu casamento, que é você estar mais próximo das pessoas que você ama, você ser bênção para as pessoas que você é mais próximo, você não faz. E aí, né, talvez a gente entre numa situação de hipocrisia, de querer salvar o mundo, mas perdendo a sua própria salvação, a sua própria casa. Então, nós precisamos de começar a refletir mais sobre isso. O que eu posso fazer hoje que realmente está no meu controle? Se concentre nisso, faça o que está no seu controle. Ah, mas é o meu marido. Ah, mas é a minha mulher que tem que melhorar. Não, melhore você e o seu casamento vai melhorar. Ah, mas o meu trabalho está complicado. Melhore você como profissional. O seu trabalho vai melhorar, mesmo que você vá para outro trabalho. Mas se você não se melhorar, infelizmente, a situação cada vez vai ser pior para você. Ah, mas a minha situação financeira está complicada. Então se melhore, se capacite em educação financeira, para que você passe pelas situações. E tudo isso Deus vai te dar graça para que você possa fazer. A questão é, nós talvez tenhamos sido criados em um misticismo cristão que não existe. Sempre que Deus fez algo na terra, Ele usou homens. Ele pega Moisés, tira Moisés lá dos rebanhos, do deserto, mostra uma sarça ardente para ele, leva ele para o Egito. E hoje a gente está esperando que Deus desça do céu, faça um milagre, como se Ele fosse um mágico e resolva todos os problemas da nossa vida. Mas aonde está a figura do homem, de Moisés, que Deus sempre usou uma pessoa para cumprir um propósito? Quem vai ser essa pessoa na sua vida? Quem vai ser esse protagonista desta história chamada a sua vida, que realmente vai viver a graça de Deus e vai solucionar esses problemas? Se você terceirizar isso, você está incorrendo numa séria dificuldade deste herói, desse protagonista nunca aparecer, por exemplo. Talvez você espere num pastor, em um profeta, no seu pai, na sua mãe, no seu cônjuge, e pode acontecer que essa pessoa talvez nunca desperte para isso. E então, como vai ficar a sua situação? Você vai passar a vida inteira esperando alguma coisa acontecer, sendo que está na sua mão solucionar algo. Se coloque à disposição do Senhor, fala: Senhor, realmente, essa situação está impossível. Essa situação eu não consigo resolvê-la de forma nenhuma. Se humilhe diante do Senhor. Tenha humildade. Chegue diante do Senhor e fale: Senhor, eu não consigo mais. Eu não dou conta mais. Essa situação já me consumiu tudo que eu tinha, todas as minhas forças. O que eu faço? E então, se prepare para a graça de Deus. Porque com certeza Deus vai derramar a graça dele, mas em cima da sua vida. Ele não vai num passe de mágica, se você falar: ah, Deus, estou com um problema financeiro, e vai aparecer lá R$1 milhão na sua conta. Porque se você receber hoje R$1 milhão na conta sem estar preparado, você vai ficar devendo milhares de vezes mais do que você está devendo hoje. Porque o problema não é o dinheiro ou a falta do dinheiro, é a sua capacitação. Ah, Deus, me manda uma outra mulher, porque essa aqui eu não aguento mais.
Você pode ser igual Salomão, ter 700 esposas, 300 concubinas. Mas o problema está em você. Não vai adiantar a outra pessoa. Senhor, muda meu patrão, muda a empresa, pode mudar tudo, querido. O problema é interior, não é exterior. É necessário que a graça de Deus venha sobre você e transforme a sua vida por completo. Se isso não acontecer, infelizmente, você vai ficar sempre aguardando um herói, um salvador, um protagonista, um Messias, e isso não vai acontecer. Primeiro porque o Messias já veio, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e a graça de Deus já foi derramada na cruz. E se você não tomar posse disso e não decidir viver isso, você vai passar a vida inteira se dizendo um vencedor porque conheceu Jesus, mas com sempre as atitudes e os resultados de um fracassado, porque você não tomou a postura de dizer: Senhor, eu quero a sua graça, eu quero realmente ser o protagonista da minha história, eu quero puxar a responsabilidade para mim e eu quero resolver essa situação. Me capacita no Senhor, porque na minha força eu não dou conta, mas eu me coloco à disposição do Senhor para resolver toda e qualquer situação que acontecer. Então se humilhe diante do Senhor, e então quando você se humilhar, você tiver a humildade de reconhecer que você não consegue solucionar os problemas, então você estará preparado para que a graça de Deus seja derramada em sua vida, e aí então você vai fazer igual o apóstolo Paulo, igual Deus falou para ele: minha graça é suficiente para você, porque meu poder é aperfeiçoado na fraqueza. E aí Paulo, depois que ele compreende isso, que ele fala: realmente, eu não dou conta de resolver as questões, eu não dou conta de cumprir com tudo isso que eu preciso de cumprir. E aí Paulo fala: portanto, estou feliz de me orgulhar nas minhas fraquezas, a fim de que o poder do Messias permaneça sobre mim. Sim, eu me agrado das fraquezas, dos insultos, das dificuldades, das perseguições e dos problemas suportados por causa do Messias. Quando estou fraco, é que estou forte. É muito necessário que você reconheça a sua fraqueza, que você trate essa fraqueza, recebendo o poder e a força de Deus suficientes para que você possa vencer. Olhe comigo o que está escrito aí em 2 Coríntios 4, no versículo de número 7. No entanto, possuímos esse tesouro em jarros de barro, para evidenciar a providência divina desse poder assoberbante. Ele não procede de nós. Que maravilhoso, querido. Isso aqui é um grande alerta para nós. No mundo hoje que diz de empoderamento, que você pode todas as coisas, meu corpo, minhas regras, o eu, e vai inchando o ego das pessoas e trazendo um orgulho sobre a vida das pessoas. Não que você não possa fazer as coisas, muito pelo contrário, você vai fazer todas as coisas no poder de Deus. E aí, quando você retira a sua figura de cena, você então está preparado para dar toda a glória a Deus. Ou seja, sabe quando chega aquela situação difícil na sua vida? Aquela situação que você fala assim: nossa, eu não sei como resolver isso. E aí então, meu querido, esse é o ponto. Esse é o momento que Deus está esperando para Ele revelar a glória dEle sobre a sua vida. E aí você tem duas opções, como eu falei no início. Ou resolver da sua forma. Tem muita gente que divorcia, tem muita gente que quebra mesmo e não está nem aí. Tem gente que inclusive suicida. Tem pessoas que passam por problemas terríveis e elas querem resolver do jeito delas, com o braço delas, com a força delas, ou seja, elas querem ser fortes na força do seu próprio braço para passar por essas situações. E geralmente isso não dá certo, porque as decisões humanas procedem de um coração que é extremamente corrupto e você, através da sua força, do seu pensamento e do seu coração, não consegue enxergar muito à frente o que irá acontecer. Ou você tem a segunda situação, aonde você pode realmente reconhecer: Senhor, eu não consigo
passar por isso. Eu não consigo resolver isso. Eu não sei como resolver essa situação. E aí, então, você se humilha diante do Senhor, toma uma postura de humildade, você se esvazia, e aí sabe o que acontece, querido? O poder de Deus se enche em você e ele começa a se manifestar através da sua vida, para que então, através da sua vida, você possa abençoar a muitos. Casamentos que estão destruídos e a pessoa então resolve se humilhar, resolve pedir perdão. Pedir perdão. Difícil tarefa, não? Simples, mas muito complexa. Teve um tempo da minha vida que eu tive que pedir perdão para muitas pessoas. Tive que suportar o dano. Tive que desembolsar dinheiro. Tive que responder a muitas coisas. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu resolvi. Não importava para mim mais se eu estava certo, se eu estava errado, se eu tinha razão, se eu não tinha razão, se eu poderia resolver aquilo de tal e tal e tal forma que eu sabia que eu poderia fazer, e eu poderia me engrandecer, me ensorbebecer, mas não. Eu me humilhei e falei assim, Senhor, qual é a tua vontade? E Deus falou para mim, pede perdão. E Deus falou para mim, suporta o dano. Tem coragem, querido? De suportar o dano, mesmo você acreditando que você está 100% certo? Você tem coragem de suportar o dano? Por amor a uma família, por amor ao seu próximo, para que então Deus possa ser glorificado na sua vida? Para que então as pessoas possam olhar e falar assim, realmente, não foi essa pessoa, foi o poder de Deus através dessa pessoa. Irmão, eu estou falando de atitudes, não de palavras, porque eu já cansei de ver pessoas falando de Deus, pessoas que conhecem a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, e nunca mudaram a sua postura. Infelizmente, são pessoas que falam uma coisa e agem de outra forma, e isso é hipocrisia. As pessoas nos observam, elas sabem, não adianta. Quando você olha para uma pessoa, você sabe o fruto que ela produz. É igual você olhar para uma bananeira, você sabe que é bananeira porque está dando banana. Ou você olha para uma pessoa, ela fala de Deus, mas ali na frente ela começa a mentir, começa a enganar. O que adiantou, querido? O fruto que essa pessoa está produzindo é de mentira e de engano. De nada adiantou ela falar de Deus. Muito pelo contrário, serve de escândalo. Escândalo. Não faz sentido nenhum você falar que crê, que acredita, que tem fé em Deus, mas não age. A palavra hebraica fé está ligada à obediência, a palavra fé em grego está ligada a acreditar. Para o judeu, que a nossa fé ela é judaica, não faz sentido algum você falar algo e agir de outra forma, você falar que acredita em algo e agir de outra forma. Lá nas cartas de João, ele fala, muito bem que você crê, então, se você crê, me mostre as suas obras, pois eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. E todos os dias, você tem a oportunidade de manifestar o poder de Deus, a glória de Deus, sem pronunciar uma palavra, sem recitar nenhum versículo bíblico, somente através das suas atitudes. As atitudes, queridos, falam muito mais do que palavras. 1 grama só de atitude vale mais do que 1 tonelada de oração. Não adianta você ficar orando a vida inteira e não agir. Não adianta você falar que ama a Deus que você não vê e odeia seu irmão a quem você vê. É bíblico. Então nós precisamos ter coerência com aquilo que nós falamos. Ah, mas você é infalível? Não, não sou infalível. E quando eu erro, eu tenho humildade suficiente para reconhecer meu erro, pedir perdão e suportar o dano se for preciso, como já fiz. Agora, essa é a postura que Deus espera de nós, que nós então reconheçamos a nossa fraqueza e então o poder de Deus será manifesto. Como está escrito aqui, como nós temos e possuímos esse tesouro em jarros de barro,
para evidenciar a providência divina desse poder assoberbante, sabendo que ele não procede de nós. É incrível, querido. Você é esse vaso de barro, e esse poder é o poder de Deus na sua vida. E esse poder, se você tomar ele para você, você vai achar que você é muito bom e você pode ficar soberbo por causa disso. É muito importante que você reconheça os seus erros, você permita que a glória e a graça de Deus transformem a sua vida, mas então, quando chegar o momento em que tudo isso passar e você for exaltado, é muito importante que você dê glória a Deus. Que você realmente reconheça, falando, olha, não sou eu sou fraco, sou falho, quem fez isso foi o poder de Deus, quem me capacitou a fazer isso foi o poder de Deus. E aí é muito vivo, né, o que está escrito aí pelo profeta Zacarias. Vamos abrir aí, profeta Zacarias 4, no versículo de número 6. Só um instante. Está escrito assim: ele me respondeu, essa é a palavra de Adonai a Zorobabel, não pela força, nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz Adonai Tsevaô, ou seja, o Senhor dos exércitos. Querido, olha que maravilha. É tão interessante que nós temos um Deus que anseia profundamente cuidar de nós, que tem prazer em nos abençoar. Um Deus que está cuidando de todas as coisas, tem todo o governo, todo o poder, todo o domínio, toda a sabedoria, toda a força, todo o esplendor, toda a glória, tudo está nas mãos e no poder dele. E aí nós, com um pouquinho assim, de conhecimento, já nos ensoberbecemos. Não, eu sei resolver, deixa comigo. Não, vai ser assim, vai ser do meu jeito, porque é assim que vai dar certo. Não, esse casamento não tem jeito mais não, tem que partir para outra, para outro. Não, isso aqui não tem jeito mais não, entrega para Deus aí que já era. Quem somos nós, queridos? Quem somos nós? Não é pela força, nem é pelo poder, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Compreenda isso muito mais forte agora, no momento que nós estamos vivendo, que nós realmente, queridos, realmente necessitamos e dependemos de Deus, porque nós saímos de casa, colocamos o pé na rua e não sabemos se vamos encontrar com o vírus ou não. Não sabemos se nós vamos levar para dentro das nossas casas o vírus ou não. Mas não é pelo poder, não é pela força, mas é pelo Espírito Santo. Se humilhe, querido, de uma vez por todas. Tome essa decisão. Tome essa decisão de reconhecer diante de Deus que você é fraco, que você não consegue resolver as situações. Hoje é tão propagado, né, por coaches e super coaches aí, de que nós somos, nós podemos, nós fazemos, eu posso, eu faço, eu crio, a minha mente cria, eu posso isso, aquilo outro, eu. E a doutrina do eu acabou matando Deus na vida de tanta gente. É preciso que você tenha o seu eu, sim, subjugado a Deus. Se o seu eu for acima de Deus, com certeza vai dar problema. Porque a palavra de Deus diz que o próprio Deus resiste ao soberbo, ele abate, mas dá graça ao humilde, ele exalta o humilde. Para quê? Para mostrar que a força e o poder do homem é pouco e que o poder de Deus no fraco é muito. Então a decisão é sua, é minha. Hoje você pode tomar essa decisão e você pode se despir do seu eu. Sabe por quê? Às vezes você está aí dentro da sua casa, escutando essa palavra, mas talvez o conflito aí é tão grande que você está escutando essa palavra no seu telefone e o seu marido no dele. Vocês não têm nem união mais para ouvir uma palavra junto. O seu filho às vezes está ouvindo essa palavra lá no quarto dele, enquanto nós deveríamos, né,
estar aqui dentro da igreja, unidos em família, celebrando, mas não podemos. Então, meu querido, a primeira igreja é a sua casa, é você. A igreja não são 4 paredes, a igreja tem 2 pernas, que é a sua própria vida. E você foi chamado para fora, você é uma assembleia de Deus, para que você possa proclamar a bênção, a graça e a virtude de Deus nessa terra. Comece a tomar coragem de reconhecer as suas fraquezas. É muito ruim, querido, enfrentar isso, ter que olhar no espelho e falar assim, realmente eu não tenho condição de resolver isso. É muito ruim como ser humano. Só que o fruto disso é muito poderoso. Quando você coloca Deus dentro dessa situação, você pode reconhecer, falar assim, Senhor, eu não consigo resolver isso, essa situação ela é dificílima para mim, mas peço para que o Senhor me ajude, me capacite. E aí, querido, você toma o caminho da humildade. Toma o caminho da humildade, esquece a soberba, peça perdão às pessoas, decida resolver, abre mão da razão. Não, eu tenho razão, ótimo. Um dia eu preguei aqui e falei, o inferno está cheio de razão e o céu está cheio de perdão. É só você fazer a sua escolha. Você quer ir cheio de razão para o inferno? Jesus tinha todas as razões, abriu mão de todas as razões para liberar perdão para mim e para você que não merecemos. Qual é a lição que você vai pegar com o seu mestre, com o nosso mestre? De ser soberbo? Ele não ensinou isso. Ele ensinou a ser humilde. E aí sim, você vai ver o poder de Deus sendo manifesto na sua vida. E nós precisamos agir, porque o dia de Deus é hoje. É agir rápido, querido. Rápido. Te aconselho que você não durma hoje sem colocar a sua vida diante de Deus e começar a orar ao Senhor, falar, Senhor, eu não suporto mais essa situação, eu não dou conta mais de resolver essa situação, me dá a sua graça, me ajuda a fazer e resolver isso, e fazer o que for preciso, querido. Moisés foi diante de Faraó, o homem que tinha poder de matar ele, Moisés estava com culpa no coração, porque ele tinha matado um egípcio. Moisés tinha sangue nas mãos, e ele tinha que voltar agora, lá no Egito, o lugar onde ele poderia ser condenado e morto. E sabe o que aconteceu? Calçou a cara, vestiu, enfrentou o problema de frente, e sabe o que aconteceu? Ele saiu de lá, só que ele não saiu sozinho, ele saiu de lá com mais de 600 mil homens, e libertou toda uma nação, que hoje é Israel, e chegou até nós, lá a atitude dele, caminhou por todas essas gerações, chegou em Jesus e veio até mim e você. Olha que lindo. Imagina se Moisés fala, eu? Vou nada, vou cuidar dessas ovelhas aqui, já estou com 80 anos de idade, já faz 40 anos que eu matei esse cara, estou levando a culpa disso até hoje, agora eu vou voltar diante de Faraó para ele me matar, e outra ainda nem falo direito, eu vou ter que ir diante de Faraó para falar, não, vai dar trabalho demais, vou nada, vou ficar quietinho com as minhas ovelhas aqui, ó, e na boa, Deus, chama meu irmão que sabe falar melhor que eu, chama outra pessoa melhor que eu, porque eu mesmo não dou conta não estou afim não, tem pessoa melhor que eu, imagina, como seria a história, né? Agora imagina a sua história, será que não somos nós que estamos fazendo isso? Não, Deus, manda outro. Não, Deus, já está tão difícil aqui em casa, eu não vou não. Não, Deus, não tem condição, não vou fazer. Não, Deus, eu não tenho estrutura. É isso, querido. Quando você é fraco, aí sim que você é forte. Só que você está usando a sua fraqueza como desculpa. Você não está usando a sua fraqueza como fonte de força, que foi o que Paulo fez. Então, se hoje você está fraco, se hoje você reconhece que não tem como resolver, se hoje você reconhece que não tem estrutura, parabéns, você está no ponto
no melhor ponto, aonde sim, agora você está preparado para ser feito forte. Porque se fosse em outro tempo, você ia se ensoberbecer, de falar, não fui eu, foi a minha sapiência, meu conhecimento, fui eu através do meu braço forte, dos meus relacionamentos, das pessoas que eu conheço, e nós fizemos isso. Torre de Babel caiu, né? Então, queridos, reconheça a sua fraqueza, e se hoje você se sente fraco, faça como Paulo. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. E para finalizar, quero ler com vocês aqui, 2 Coríntios 3, 5 e 6. Não se trata de nossa competência ou de pensarmos que algo proceda de nós. Ao contrário, nossa competência procede de Deus. Ele nos tornou aptos para o trabalho a serviço da nova aliança, cuja essência não é um texto escrito, mas o Espírito, porque o texto traz morte, mas o Espírito concede vida. Que maravilha é esse texto, que maravilha. Um dia Moisés recebeu a lei de Deus escrita na Torá, e aquela lei ela foi e serve, né? Serviu naquela época só para o povo hebreu. Só que aconteceu algo lá, muitos anos depois, que nós chamamos de Pentecostes. E lá em Pentecostes, sabe o que aconteceu? O Espírito de Deus veio sobre as pessoas como línguas de fogo, e ali a lei de Deus foi escrita nos corações, como já estava previsto e profetizado na palavra de Deus. E aí, meu querido, é impossível que você pegue a lei que foi escrita numa tábua e rasgue ela e quebre ela. Moisés quebrou, Deus foi lá e escreveu de novo. Não tem como aniquilar isso, porque a aliança de Deus, ela não é rasgada e jogada fora, ela é aperfeiçoada. Então aqui existe o que? Uma nova aliança que ela é renovada em Jesus. A aliança é a forma que você pode entrar em contato com Deus. E a forma que você pode entrar aqui em contato com Deus hoje, a única forma que você pode entrar em aliança com Deus é através do sangue de Cristo. Essa é a aliança vigente hoje. Um dia foi através da circuncisão, hoje é através do sangue de Cristo, é a única forma, é a aliança renovada. E olha que maravilha que está acontecendo. Um dia a lei estava escrita em pedras, hoje a lei está escrita dentro do meu e do seu coração. Esse é o ministério que conduziu Jesus Cristo quando ele estava na terra. E olha só o que vem sendo falado aí no versículo 5. Não se trata de nossa competência ou de pensarmos que algo proceda de nós. Sabe o que é competência? Por exemplo, um juiz que ele está lá na vara do trabalho, ele tem competência para julgar processos do trabalho. Ele não pode julgar um processo civil ou crime, não pode, porque a competência dele foi delimitada. Então ali está a competência dele. Diante desse entendimento, entenda isso, Paulo ele era promotor de justiça, ele entendia muito de lei, e por isso ele escreve isso. Não se trata de nossa competência ou de pensarmos que algo proceda de nós. Ao contrário, nossa competência procede de Deus. Foi Ele nos tornou aptos para o trabalho a serviço da nova aliança. Chegou a hora, querido, de assim como um dia uma pessoa ela passa num concurso e no outro ela é juiz do trabalho, por exemplo, ela se reveste daquela competência para poder julgar as pessoas. Da mesma forma que nós não temos como nos fazermos competentes para o trabalho de Deus, mas essa competência, ela é outorgada por Deus, ela é dada por Deus, ela é destinada por Deus, nós recebemos essa nomeação. Destino está ligado à nomeação. O seu destino, ou seja, a sua nomeação, está em realizar o trabalho da nova aliança.
Essa é a competência que Deus te deu. Você foi nomeado para isso, você já tem poder para isso, você já está habilitado para isso, para que você então possa realizar o trabalho da nova aliança. Porque de nada adianta você olhar e falar, beleza, eu sou fraco, sou pobre, miserável, pobre, segue nu, e você vai só abaixando, abaixando, abaixando. Não, você se humilha para que o poder de Deus se levante. No momento que você fala assim, Senhor, eu não tenho competência, não dá. Deus fala assim, eu te nomeei, você agora é ministro do meu evangelho. E aí sim, você tem competência. Porque aonde o reino de Deus chega, não tem como a doença ficar. Você é embaixador de Cristo. E essa competência foi outorgada na cruz, através do sangue de Cristo. E então, quando você olha para você mesmo, e olha, querido, que Paulo poderia se gloriar, e ele fala isso, que ele era judeu circuncidado ao 8º dia, cidadão romano, que ele tinha comprado a cidadania dele, ele veio da tribo de Benjamim, ele poderia falar muitas coisas que ele foi estudado, e ele fala lá, né, todos os títulos e tudo que ele poderia falar, ele falou, eu poderia me gloriar muito mais na carne, porque ele tinha todos os títulos que poderiam ter naquela época a favor dele. E sabe o que ele fez? Eu considero tudo isso como lixo, como coisa sem valor. Por quê? Porque ele entendeu que ele recebeu uma competência, uma capacitação do alto, que era muito superior a qualquer outra coisa. E diante disso, ele reconheceu, não sou eu, não é a minha força, mas é o poder de Deus. Querido, as pessoas estão morrendo. E eu não estou falando de coronavírus apenas. Estou falando que as pessoas estão morrendo dentro de suas casas, de depressão, outras estão querendo suicidar, outras simplesmente estão na terra passando tempo, fazendo peso na terra, porque não vê mais propósito. E às vezes a pessoa que está aí, ó, dentro da sua casa agora, no celular do lado do seu aí, ó, enquanto você está ouvindo essa palavra, a pessoa às vezes está aí rodando o dedo no Instagram. Às vezes essa pessoa aí do seu lado está precisando que você se humilhe diante de Deus, receba essa capacitação e fale uma palavra para ela. Às vezes você nem vai precisar de falar nada. Às vezes você vai começar a ter atitudes diferentes que vão alcançar essa pessoa. Pode ser o seu marido, sua esposa, seu filho, seja quem for. Ah, pastor, mas não dá mais para mim, eu já tentei muito. Será? A Bíblia fala para você perdoar 70 vezes 7 num dia só, ou seja, infinitas vezes. Será? Será que não foi você que já não foi longe demais? Quando Jesus te encontrou, será que você já não tinha passado muito do limite, mesmo assim ele te encontrou? Será que não é hora então de reconhecer o que Deus tem feito? Ou, melhor, o que Deus já fez pela sua vida e você começar a retribuir um pouco? Será que nós podemos colocar na balança o que eu fiz e o que Deus fez por mim? E será que diante disso eu ainda vou ter razão? Você vai fazer igual Jó, que apresentou todas as razões e os argumentos dele diante de Deus para chegar no final e falar assim, realmente eu não te conhecia, Senhor. Hoje os meus olhos te vê, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te contemplo, eu estou vendo a sua face, agora eu sei quem o Senhor é. Será? Será que você consegue se justificar diante do justo juiz? Será, querido, que você vai querer pegar mesmo essa linha do juízo de Deus e não pegar a linha da misericórdia de Deus sobre a sua vida? Você está preparado para o juízo? Então, reconheça a sua condição. Humilhe-se diante de Deus. Esse é um público. E agora existe um outro público, de pessoas que tiveram a sua fé enfraquecida, de pessoas que estão vivendo muitos problemas, não sabem como resolver mais, estão passando por extremas dificuldades, talvez perderam o sustento da sua casa, pessoas talvez perderam seus entes queridos, pessoas às vezes estão sofrendo muito, pessoas talvez perderam seu trabalho, empresa, pessoas que estão acabadas mesmo. Esse é um outro público. E aí, querido, se você for deste público, eu quero te convidar a se levantar na força do Senhor e falar, Senhor, eu não dou conta, mas me ajuda,
e você começar um propósito de jejum e de oração, de jejum e oração, de jejum e oração, porque a nossa vitória, ela vem do Senhor e ela precisa ser conquistada com as armas espirituais que nós temos. Não espere que vai ser de graça, porque a graça não é de graça. A graça foi paga muito caro lá na cruz. Você precisa de pagar o preço. Você precisa de tomar essa decisão e falar assim: eu vou resolver isso. Como? Através do poder de Deus. Então qual que é a sua atitude? Orar, jejuar, falar: Senhor, me dá uma direção. Senhor, levanta alguém para pegar aqui na minha mão, me dá uma resposta. Senhor, fala comigo. Começa a ler a Bíblia, começa a orar, começa a jejuar. Ah, pastor, mas eu estou fraco. Mas é quando você está fraco, é que você está forte. Você precisa de largar a mão da sua força e você pegar a força de Deus e se levantar mais uma vez. Lembre de onde Deus te tirou. Lembre de tudo que Deus já fez na sua vida. Aí você vai achar força. É nisso que vai residir a força que você precisa para que você se levante. Você precisa pôr um basta nessa situação. Senão você vai ficar cada vez mais deprimido, cada vez mais problemático, cada vez mais sofrido. E hoje pode ser que você ainda tenha um pouquinho de força, mas pode ser que com o tempo essa força se esvai cada vez mais. Então, não existe dia melhor do que hoje, de você colocar a sua vida na presença de Deus e você falar: Senhor, eu estou fraco. Mas eu sei que quando eu estou fraco, aí sim é que eu estou forte, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Recebe, querido. Recebe aí agora a força e o poder de Deus que você precisa para vencer a sua situação, seja qual ela for. Um dia Lázaro estava morto por 4 dias. Sabe como que Jesus resolveu? Com 2 frases: tira essa pedra, sai para fora, Lázaro. O que pode ser tão difícil, além da morte? O que pode ser mais complicado de resolver? Não existe. Não existe solução humana para a morte. A morte é o fim de toda solução humana. E Jesus, com uma frase de ordem, ele manda o morto sair e ele reviveu. Uma frase, querido. Você acha que a coisa mais difícil para qualquer ser humano, que é a morte, Deus resolve com uma frase? Você acha que existe alguma coisa difícil na sua vida? Tome posse daquilo que Deus tem para você. Não fique acreditando em pessoas que ficam proclamando virtudes aonde elas não existem. Primeiro, não há virtude em pobreza, não há virtude em miséria, não há virtude em doença. Nada disso, querido. Deus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Em Coríntios 2:8 fala que Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Você precisa de viver as bênçãos de Deus, definitivamente, e largar a mão de sofrer. E se for para sofrer, que sofra por Cristo, por pregar a palavra então, por se levantar contra esse sistema que rege esse mundo. Então que seja para sofrer, que seja para isso. Mas não para sofrer por questões próprias individuais e que você fica alimentando dor, comiseração, para que as pessoas tenham dó de você e você fique chamando a atenção. Não, querido. Você não foi chamado para isso. Deus tem algo muito melhor para você. Mas muito melhor. E existem muitas ferramentas para que possam te ajudar. Talvez se for um problema de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, um remédio, sei lá. Eu sei uma coisa, seja qual for o seu problema, a solução começa em você se humilhar e orar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, reconhecendo a sua fraqueza, para que então você seja feito forte. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Espero profundamente que essa palavra faça vida na sua vida. Se você não entendeu alguma parte, ouça novamente essa palavra
Se você sabe de alguém que está aí passando dores, dificuldade, problema, manda essa palavra para essa pessoa. Peça para ela escutar. Faça essa palavra chegar a quem precisa. Eu não estou importando aqui com like, com compartilhamento, eu nem olho isso, para te falar a verdade. Eu estou preocupado é que as pessoas recebam a palavra de Deus, sejam curadas, libertas e salvas. É isso que eu estou preocupado. Ainda mais no momento que nós estamos vivendo, aonde o caos, a morte, a dor, a miséria, tudo isso é manchete. Mas eu não estou vendo manchete das pessoas curadas, libertas, salvas, restauradas. E aí, qual vai ser a manchete de amanhã do jornal da sua família, da sua casa? Se fosse para sair um jornal da sua casa amanhã, como sairia? Seria o boletim policial? Casal briga e destrói a casa. Ou será que você estaria numa manchete um pouco diferente? Casal se reconcilia e família é abençoada. Será? Qual vai ser a manchete que vai estar no jornal da sua família amanhã? Qual vai ser o legado que você vai deixar para os seus amigos, para os seus parentes, para a sua família? O que será que as pessoas vão falar quando você não estiver mais aqui? Pense nisso. Deixe um legado. Seja bênção. Seja parte da solução, porque problema já tem demais. Seja parte da solução. Deixe Deus agir na sua vida. Você não precisa de mais nada. Você já recebeu tudo. É a hora de você dar. Dê mais, receba menos. Dê mais e receba menos. Amém? Melhor é dar do que receber, é bíblico, né? Então vou encerrar. Querido, espero que essa palavra tenha te abençoado, de verdade, do fundo do meu coração. Deus possa continuar ministrando seu coração, que Deus possa continuar falando contigo cada vez mais, e que a palavra de Deus possa fazer vida na sua vida. No mais, muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, pela paciência de ter me ouvido até aqui, e que você possa fazer com que essa palavra chegue a outras vidas, não só por compartilhar um link, mas através das suas atitudes a partir de agora. Amém? Vamos orar, né? Vamos orar para encerrar. Deus Todo-Poderoso, eu oro agora, abençoo cada pessoa que ouviu essa palavra. Senhor, rega os corações, que todos aqueles que ouviram essas palavras sejam agora profundamente abençoados. Ó Deus, que eles possam frutificar a 100 por 1 toda a palavra que foi aqui ministrada. Que o poder do Senhor seja sobre cada pessoa que ouviu essa palavra. Ó Deus, que todos os meus irmãos que estão se sentindo fracos, que eles possam receber agora o fortalecimento e a força de Deus na vida deles. Que o Senhor possa abençoar cada um com o teu poder e que essa palavra, Deus, possa alcançar todos os corações que o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, muito obrigado, um abraço. Desafio Jovem Peniel, há 30 anos a serviço das famílias.